Sejam todos bem-vindos a mais uma jornada de fé. Aqui quem vos fala é vossa irmã Anabela e hoje vamos falar de um tema muito importante. Vamos falar de algo que tem ocorrido com quase todas as pessoas. Digo todas as pessoas. Um sentimento, algo que cria angústia dentro de nós, que tem feito com que muitos sonhos se paralisem. Muitas pessoas não cheguem de conquistar aquilo que Deus os chamou para conquistar, que faz com que muita gente não viva o propósito de Deus na sua vida. E esta coisa basicamente é o medo. O medo, sim, irmãos. O medo tem sido a causa de paralisia de muitas pessoas. Existem pessoas que foram dadas um talento tão maravilhoso por Deus. Existem pessoas que dentro dela flui um dom de Deus, que se não fosse por medo, essas pessoas nesse momento estariam a impactar vidas, mas elas não estão por causa do medo. Mas o que a palavra de Deus nos exorta? A palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, a palavra de Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E amados, não é simplesmente este versículo que a palavra de Deus encoraja o seu povo a não temer. Em muitos outros versículos, capítulos, livros da palavra de Deus, nós vamos encontrar Deus encorajando o seu povo a não temer. Porque o ser humano, por natureza, como eu já disse anteriormente, ele está muito propenso a sentir medo. E isto nem sempre é algo mau. A mesma palavra que diz para a gente não sentir medo, não temer, em algumas partes vamos encontrar o Senhor Jesus nos exortando a temer. Então o problema não é simplesmente um medo em si, mas a quem temer. Porque quando o Senhor Jesus, ele nos exorta a temer, primeiro ele diz: não temai ao homem que somente pode matar a carne e nada pode fazer com a sua alma. E depois ele diz: temai porém aquele que pode matar o seu corpo e ainda lançar a sua alma no inferno. Então, o medo que a palavra de Deus nos exorta a deixar para trás é este medo que nos paralisa a fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas já deixaram de realizar aquilo que Deus os chamou para fazerem por causa do medo do que as pessoas ao seu redor haveriam de falar? Elas negociaram aquilo que eles ouviram claramente da boca do Senhor, dizendo: minha filha, meu filho, eu quero que você faça isso. As pessoas tiveram confirmação através da palavra de Deus. Elas oraram e realmente elas ouviram o Espírito Santo falando dentro delas, no seu coração, que aquela era a vontade de Deus. Mas quando eles foram falar isso a um amigo, um irmão, eles ouviram palavras contrárias. Tipo: isto não vai dar certo. Ah, deixa de sonhar. E assim elas deixaram o seu sonho, assim eles deixaram o propósito de Deus de lado por causa do medo da reação das pessoas. Quantas vezes nós encontramos homens angustiados, homens passando por depressão por causa do medo do futuro? Eles perguntam: o que será de mim amanhã? Vejam como eu estou hoje. E será que amanhã não vai piorar? E dentro da mente dela existe uma batalha muito grande de algo que ainda não aconteceu. Mas o medo de que aquilo possa acontecer é o suficiente para deixar essas pessoas paralisadas, para deixar essas pessoas quebradas, para deixar essas pessoas como se estivessem mortas, mesmo que estejam em vida. Quantas vezes, amado irmão, pode ser na tua vida ou na vida de alguém, você já viu uma pessoa que conhece a verdade, uma pessoa que tem uma palavra que irá salvar,
uma vida que irá talvez tirar aquela pessoa das cadeias onde ela está aprisionada, mas essa pessoa se cala porque a maioria que está ali estão falando coisas contrárias àquela que é a verdade que ela tem, e como essas pessoas são mais influentes, essa pessoa acaba se calando, acaba guardando a verdade dentro dela, e assim a mentira ela vai se propagando, a verdade ela vai se escondendo, tudo isso por causa do medo que se instalou dentro do coração desta pessoa. Quantas vezes nós cremos na palavra de Deus, nós temos fé na palavra de Deus, e o Senhor Jesus diz: sobre esta tua fé, eu quero que você ande por cima das águas. E nós olhamos a altura das ondas e a gente olha a velocidade do vento e a gente fica com medo. E por causa disso nós deixamos de viver um milagre dentro da nossa vida. E ainda eu poderia continuar neste vídeo falando do quanto o medo ele nos paralisa. E a palavra de Deus nesse versículo que a gente acabou de ler, ela está a dizer: filho, filha, não temam. Não temas. Por que a gente não deve temer? Por que Deus ele diz, nós não devemos temer? Ele diz, porque eu sou contigo. Naquela obra que o Senhor te mandou fazer, Ele não somente te manda fazer, como Ele mesmo diz, você não vai fazer sozinha, porque eu estarei contigo. Então você não tem de quem temer aos homens. Você não tem de quem temer se a coisa vai dar certo ou não. Eu estarei contigo. Sou eu, o Deus Todo-Poderoso, que estarei junto a ti, praticando o que eu mesmo te mandei para você fazer. Às vezes você está com medo do amanhã, mas Deus está dizendo, não tema, porque eu que estive no seu passado, que estou no seu presente, sou eu mesmo que já estou. Eu não estarei, eu já estou no seu futuro, por isso você não deve temer. A Bíblia diz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O motivo pelo qual a gente não deve se assombrar, o motivo pelo qual a gente não deve temer é porque Ele é o nosso Deus. Uau, que poderoso! Esta palavra é muito bem específica para aqueles que vivem debaixo da vontade de Deus. Deus está dizendo, porque eu sou o teu Deus, você não deve se assombrar. Amado, o Senhor é o teu Deus. O Senhor é Ele que te guarda. Você vive debaixo da poderosa mão de Deus? Se a tua resposta para esta pergunta é sim, Deus está a dizer, não temas. Não temas ao homem, não tema o que o homem pode fazer, não tema o passarinheiro, não tema as maldições que eles lançam sobre a sua vida, não tema o que eles falam, o que eles prometem, não temam, porque eu, o Senhor, sou o teu Deus. E não sou, Ele diz, eu te fortaleço e eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Uau! Amado irmão, esta palavra não deixa nem um pouco de espaço para a gente temer. Sabe, muitas das vezes, a causa do nosso medo, ou é porque a gente não tem o Senhor como nosso Deus, ou talvez porque a gente não lhe conhece o suficiente. Porque há pessoas que eles vivem de acordo com a palavra de Deus, mas eles não conhecem Deus, né? Eles não sabem que Deus é o Todo-Poderoso, não sabem que Deus os ajuda, os sustenta, e por causa disso, quando Deus os manda para fazer algo, eles ficam com medo, eles se perguntam, como é que eu vou fazer? Eles olham para a sua incapacidade, para a sua fraqueza e dizem, eu não irei conseguir isso. Mas se eles soubessem que Deus é que está com eles, Deus é que os manda, Deus é que os ajuda, eles poderiam jogar fora todo o medo.
Amados, a palavra de Deus, para aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus, para aqueles que são filhos de Deus, ela não deixa espaço para o medo. A própria palavra de Deus diz: eu não vos dei espírito de medo para que outra vez temais, mas eu vos dei o espírito de amor, o espírito de poder, o espírito de moderação, domínio próprio. Esse é o espírito que Deus nos deu, um espírito que nos dá força, um espírito que nos dá poder, e tudo a gente pode naquele que nos fortalece, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amado, quem você está temendo? Você está temendo uma pessoa? O que um homem mortal que é pó pode fazer contra a sua vida? Se Deus é por você, se Deus é a favor de você, quem mais será contra você? Amado, não viva debaixo do medo, enquanto que o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus, sabe? Uma vez eu me deparei com a palavra de Deus dizendo que os tímidos, os medrosos, eles não herdarão o reino de Deus. E eu fiquei assustada, porque, amado, eu vos digo, se fosse no passado, eu não estaria aqui neste momento gravando este vídeo para vocês. Porque o medo que habitava em meu coração era um medo tão grande, mas tão grande, que eu, até ao falar com alguém, era muito difícil eu olhar nos olhos. A minha cabeça sempre estava abaixo. Eu tinha medo quase de tudo. Mas um dia a palavra de Deus, ela me confrontou. Ela disse: os tímidos, os medrosos não herdarão o reino dos céus. E eu fiquei, meu Deus, vejam só, eu fiquei ainda com mais medo. Eu já estava com medo, fiquei com mais medo. Eu disse: meu Deus, como assim os tímidos, os medrosos não herdarão o reino dos céus? Como assim? Só por causa do medo eu não herdarei o reino de Deus? Mas naquele momento a palavra de Deus, ela foi muito bem clara ao meu coração. O medo é fruto da incredulidade. As pessoas que sentem medo são as pessoas que às vezes lêem a palavra de Deus, mas elas não confiam que realmente Deus está na vida dele. Deus os governa. Deus é aquele que segura pelos braços. E a Bíblia diz que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. É necessário a gente confiar naquele que é o nosso Deus, para a gente viver uma vida mais abundante, mais sobrenatural, uma vida cheia de milagre, cheia de graça. É necessário lançar todo medo, lançar fora todo medo e nos assegurarmos e nos pegarmos naquele que é, que era e que há de vir. O medroso, amado irmão, não herdará o reino dos céus. Vejamos só aquele homem medroso que disse: Senhor, eu não multipliquei os seus talentos porque eu tive medo. Eu sabia que o Senhor colhia onde não plantou. Ele teve medo do seu Senhor. O medo não justificado, e por causa disso, ele não negociou o talento que o Senhor tinha lhe dado. E vamos ver onde é que ele terminou. Ele terminou amarrado e lançado lá onde haverá ranger de dentro, porque é isso que o medo ele faz. O medo faz com que você não multiplique o talento que Deus colocou na sua vida. O medo faz com que você não confie na palavra que Deus liberou ao seu respeito. O medo faz com que você esteja paralisado, semi-morto, mesmo que o Espírito Santo de Deus viva aí dentro do seu coração. Então, amado, vamos lançar todo o medo para fora, né? Se o medo tem sido um fardo sobre a sua vida, a Bíblia diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Lance sobre Cristo. Diz Jesus: leve o meu medo contigo. Leve e me dê ao seu poder. Me encha com a sua graça. E eu creio que, amado irmão, você não será mais o mesmo. Acredita, amado irmão, a palavra de Deus, ela não mente, ela nunca mentirá. Deus, ele não diria que ele estará contigo se não fosse que ele quisesse estar contigo. A palavra de Deus diz: passará os céus, passarão a terra, mas a palavra dele não vai passar. Não vai passar. E se ele diz: eu estou contigo, creia
creia no seu espírito, ainda que você não veja, creia que o Senhor que me conduz, é o Senhor que me guarda. Não importa se o medo está dentro de mim, eu vou praticar o que o Senhor me mandou, porque Ele me fortalece. No nome de Jesus. Esta é a palavra que eu queria compartilhar, amados irmãos, com vocês, porque eu sinto que muitas pessoas precisavam desta palavra, assim como eu um dia precisei que alguém me lembrasse. Menina, para de sentir medo, porque Deus, Ele quer trabalhar na sua vida, mas o medo que está dentro de você está a impedir com que a obra do Senhor seja realizada na sua vida. Amado, se Deus, Ele colocou algo em seu coração, se existe uma obra do Senhor a ser realizado, se você tiver que se afastar das pessoas, se Deus já está a te pedir você se afastar de certos ambientes, você deixar certas coisas, e você não consegue deixar por causa do medo do que vai acontecer, se você largar tudo isso, amado, Ele te ajuda, Ele nunca te abandona. Ele disse, eu não vos deixarei órfão. Ele não nos deixou só, Ele nos deu o Espírito Santo dEle. O Espírito dEle, que não é um espírito de medo, mas é um espírito de amor, é um espírito de poder e de moderação. No nome de Jesus, eu espero, amado irmão, eu não quero me prolongar muito para que esta palavra seja muito longa, mas eu espero que com estas poucas palavras seja o suficiente para você dizer, Deus, chega ao medo. Se for para temer, que seja temendo o pecado. Se for para temer, que seja temendo não obedecer a tua palavra. Tirando isso, nada eu temerei, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, por favor, deixa aí nos comentários, deixa o seu like, porque o seu like ele ajuda muito para o crescimento deste canal. E também compartilhe com aquela pessoa que você acha que esta palavra também irá a edificar ou edificar. Em nome de Cristo Jesus, a gente se vê no próximo vídeo. Amém.